Continuar adorando ao Senhor. A canção que Ele é a nossa luz, só nele confiamos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Nessa noite que Ele vem, aleluia, essa é a promessa que nós temos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez, vem Jesus, vem Jesus, Maranata.
Amém, igreja. Fique à vontade. Se quiser ficar em pé, se quiser permanecer sentado, mas vamos adorar o Senhor. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, e as maravilhas e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém, irmãos. A gente ainda está em celebração da paz. Os irmãos podem sentar. Esteja a palavra. Boa noite, aqueles guerreiros, né? E com uma chuvinha de noite estão aqui. Amém, coisa boa.
Que bom que você veio, que a gente pode estar junto louvando ao Senhor, cantando e ainda continuando essa celebração da Páscoa que a gente começou de uma maneira tão, tão linda, né? Hoje de manhã, você não veio, perdeu. Tivemos uma celebração muito emocionante, vamos dizer assim, lembrando daquilo que o Senhor fez na cruz por nós, do modo como Ele ressuscitou milagrosamente. E hoje Ele está vivo. Por isso nós estamos aqui e podemos continuar com a nossa fé firme. Como a gente já ouviu, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas graças a Deus, pelo domingo, o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Amém. Hoje a gente vai continuar, né, a série sobre os profetas menores. E hoje a gente vai falar sobre um profeta que é bastante conhecido, né? O profeta Jonas. Quem aqui já ouviu falar de Jonas? Quem conhece a história de Jonas, minimamente, né? Todo mundo já ouviu essa história? E a gente vai falar um pouquinho de Jonas como um sinal. E você vai ver que tem tudo a ver com a celebração da Páscoa. A Bíblia nos ensina que Jonas é um sinal de Deus. Falando em sinal, nós temos muitos sinais na nossa vida, não é verdade? Um sinal muito conhecido é o nosso semáforo, né? A gente passa por ele quase todo dia. E o semáforo, ele demanda a cor daquela, uma atitude nossa. Demanda uma reação nossa, né? Sabe que se for vermelho lá, para parar. Verde, pode continuar. Se é laranja, acelera, né? Não é isso, né? Atenção, né? Atenção. Todo sinal demanda ação. Todo sinal nos demanda. Eu vi esses dias um vídeo, falando em semáforo, de uma tecnologia que eles implantaram lá na Argentina. Buenos Aires, lá. Eles vincularam ao semáforo uma inteligência artificial e um telão, assim, voltado para os turistas. Quando chegava um motoqueiro, sem capacete, a inteligência artificial, com a câmera lá, focava, né? Identificava e colocava a imagem do motoqueiro sem capacete lá na tela, para todo mundo ver. E com uma frase assim: enquanto você não colocar seu capacete, o sinal vermelho não vai abrir. Imagina a raiva de todo mundo em volta, né? E às vezes o pessoal pegava, tirava, colocava o capacete, daí o sinal abria. Ou às vezes o cara tinha que tirar a moto do caminho porque o cara não trouxe o capacete, né? Todo sinal demanda. Você pode obedecer ou você pode não obedecer. Você pode ir a favor daquele sinal ou contra aquele sinal. E a Bíblia nos fala que Jonas é um sinal. É um sinal para nós. Foi um sinal para a sua época, foi um sinal para a época de Jesus e é um sinal para nós também. Eu quero, para começar, dar alguns, vamos ver aqui, dar uma conjuntura do que é o livro de Jonas. Vamos lá, então. Jonas, então, ele é um profeta que profetizou provavelmente no tempo de Jeroboão II. Jeroboão II. Lembra que a gente tem sempre uma retrospectiva, os dois povos lá, né? Quando se dividiu em duas nações, o reino de Israel, o reino do norte, e o reino de Judá, o reino do sul. Jeroboão II é um rei do reino do norte, Israel. E ao contrário do que a gente viu de Uzias semana passada, Jeroboão II foi um rei muito mau, mas que Deus aprove a Deus usar Jeroboão para resgatar Israel de uma situação difícil. E diz que Jeroboão conseguiu ter um reinado tão extenso em território quanto Salomão. Então foi o único rei que chegou mais ou menos próximo do que Salomão teve,
foi o maior reino, né, em território que Israel já teve, apesar de ser um rei mau. E quem profetizou isso para Jeroboão, para o reino, foi Jonas. Depois teve outros profetas que condenavam muito as atitudes de segundo e tudo mais. Tá? Foi mais ou menos ali no século 18 antes de Cristo. O pai dele se chamava Amitai, tá? Isso significa filho da verdade. Ele era de uma cidade chamada Gat-Hefer, na Galileia. Lembram mais ou menos? Eu pensei em trazer o mapa, acabei não colocando, mas Judá, embaixo, lá nos tempos de Jesus, ficava Samaria, que representava, né, era a capital de Israel, do Reino do Norte. E depois, para cima de Samaria, ficava a Galileia. É dessa região que era Jonas. Então tá, eu quero resumir um pouquinho aqui também o que foi a cidade de Nínive. Por quê? Jonas, o livro de Jonas, fala de Jonas profetizando contra Nínive. Nínive, que cidade? Nínive era a capital da Síria. Se você já leu o Antigo Testamento, leu Reis, Crônicas, você vai ver que a Síria foi o povo que dominou e destruiu basicamente Israel e levou Israel para o exílio. Tá? Depois veio o exílio de Judá, né, do Reino do Sul. Mas foi a Síria que devastou com o povo de Israel, o Reino do Norte. Tá? O reino da Síria era conhecido por ser extremamente cruel e mau. Ele não só dominava, mas ele não tinha compaixão. Crianças, idosos, não tinha compaixão nenhuma. Ele era muito cruel no trato daqueles povos que ele dominava. Então Israel, ele via com muito maus olhos a cidade de Nínive. A cidade de Nínive também era uma cidade muito grande. Provavelmente era a maior cidade que existia naquela época. Tá? Vocês já ouviram falar de Nimrod? Lá um pouco depois de Noé, ele construiu diversas cidades, foi um homem muito poderoso da sua época. E diz que Nimrod provavelmente foi aquele que fundou a cidade de Nínive. E então diz que ele tinha mais ou menos de 100 quilômetros de circunferência, ao ponto diz aqui no livro de Jonas, precisaria de uns 3 dias para percorrer ela. E tinha mais ou menos, se você pegar o texto, isso, diz que tinha cerca de 120 mil pessoas nessa cidade que não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda, ou seja, o que era certo do que era errado. Muitos teólogos, estudiosos, creem que ele está se referindo a crianças. Tá? Então, pensando aqui, se tem 120 mil crianças, a estimativa é que tivesse mais ou menos 600 mil pessoas nessa cidade. Então, era uma cidade enorme, gigantesca para aquela época. Ok? Então, alguns dados aí de Nínive para você contextualizar. Aí, e a profecia? É interessante que o livro de Jonas é bem diferente dos outros que a gente vem estudando. Sabe por quê? Porque os outros livros dos profetas, eles focam na profecia que o profeta profere. Né? Então, o texto normalmente é a profecia. Aqui, o texto não foca na profecia. Sabe que a profecia é tão curta que Jonas profere, que em hebraico só tem 5 palavras. 5 palavrinhas. Essa é toda a profecia que o livro aborda. Mas a ênfase desse livro é na atitude do profeta. Conta a história de Jonas. Então, diz então que esse livro, algumas descrições de que estilo bibliográfico e tal, é um texto histórico, por mais que tenha gente que pense, não, mas é muito, muito louco para ser verdade, né? Mas é um texto histórico porque Jesus se refere a Jonas como um histórico, que de fato esteve aí. Então a gente vai abordar ele desse jeito. Tá? E diz aqui que ele tem alguns traços
satírico. É sátira, né? Você pega alguém conhecido e trabalha uma história de uma maneira que é incomum, né? De certa forma é quase cômica. A gente vai contar um pouco a história aqui, mas a história de Jonas é invertida, toda de cabeça para baixo. Aquele que devia ter uma atitude boa, uma atitude ruim. Aquele que a gente espera que seja egoísta, que seja mau, se arrepende, tá toda de cabeça para baixo. Fica quase engraçada a história. Então vamos lá, vamos reprisar a história. Eu sei que você tem a história na cabeça, mas o que acontece? Deus chega para Jonas e diz: Jonas, eu quero que tu vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a maldade dela subiu até os meus ouvidos, subiu até o céu. Então prega contra ela. E diz que Jonas então se apronta e vai para o outro lado. Foge. Vai até Jope, que era uma cidade costeira de Israel, perto da divisa com o reino de Judá. Pega um navio e vai para a cidade mais distante que ele conhecia, que era Tarsis. Tarsis, não se tem muito concordância de onde ficava essa cidade, mas provavelmente ficava ali na península ali de Ibérica, né? Espanha, Portugal, aquela região ali. Então, diz que Jonas quer ir para longe de Deus, quer fugir para Deus. Então ele compra uma passagem, embarca no barco e se manda. No meio do caminho, o que acontece? Uma tempestade. E aquela tempestade começa grande e aumenta. E os tripulantes, os marinheiros começam a ficar desesperados. E eles não criam. Cada um tinha seu Deus. Eles não eram de Israel. E diz então que cada um clamava ao seu Deus e Jonas estava dormindo. Ó, primeira coisa ao contrário aqui. Aqueles que não criam em Deus estavam atentos à situação. E eles diziam: alguma coisa errada aconteceu e Deus está nos castigando por essa situação. Imagina, até um senso espiritual da coisa, né? E Jonas estava dormindo espiritual, dormindo fisicamente, até que o chefe lá diz: cara, toca, olha só, a gente está quase morrendo aqui, tu aí, deitado, desperta, vai lá falar com teu Deus, capaz que ele nos salve. Diz então que a tripulação tira sorte para saber quem é o culpado por aquela situação. E a sorte cai sobre Jonas. E Deus fazendo seus milagres, né? Deus manda tempestade. Deus faz a sorte lá dos caras, o modo de eles tirar sorte, dá certo e apontar para Jonas. Então, eles perguntam: cara, me diz, quem tu é? De onde que tu vem? Qual é o teu povo? E ele fala: eu sou hebreu. Eu sou servo do Criador do céu e da terra. O cara coloca a mão na cabeça: meu Deus, o que tu está fazendo? Porque ele contou para eles que ele estava fugindo de Deus. E agora o Criador do céu e da terra está enfurecido com a gente aqui. O que tu fez? Tipo assim, que burrice é essa tua? De ir contra o teu Deus que criou o céu e a terra. E agora a gente está envolvido nessa bagunça que tu criou. E diz que, então eles perguntam para Jonas: Jonas, o que a gente faz? Que a gente não morra aqui. E Jonas diz: joguem no mar, e daí a tempestade vai se acalmar. Porque eu tenho certeza, que é por minha culpa que vocês estão nessa situação. E os caras ainda, muito, vamos dizer, temendo, eles fazem de tudo, começam a jogar carga fora do navio, porque eles não querem jogar no mar. Até que eles veem, não tem mais jeito. Então eles oram a Deus dizendo: Deus, nos livre do sangue inocente. Porque não fomos nós que fizemos isso. Então eles pegam, jogam Jonas no mar, e o mar se acalma. Diz então que Jonas então afunda, cai no mar, e um grande peixe
como é essa imagem ali, engole Jonas. Engole Jonas. E diz que ali dentro, Jonas passa 3 dias e 3 noites. Alguma coincidência aqui? 3 dias e 3 noites? Lembra vocês alguma coisa? E Jonas, lá dentro do peixe, faz uma oração. Ele reconhece, ele fala que ali no fundo do abismo, né, nas trevas, ele lembra de Deus. E reconhece Deus como um Deus misericordioso, um Deus fiel, um Deus que escuta as orações. E Deus então, depois disso, depois de 3 dias e 3 noites, manda o peixe vomitar Jonas na praia. A gente tem na mente, né, que vomita lá em Nínive, né? Não, Nínive era terra dentro, era muito longe. Provavelmente vomitou Jonas bem pertinho de onde ele saiu, de Jope, ali, aquela região. Tinha que caminhar muito. E daí Deus fala de novo, Jonas, fala por segunda vez, Jonas, vai para a cidade de Nínive e prega contra ela, que a maldade dela subiu até mim. E Jonas agora toma seu rumo e vai. Lembram que eu falei que a cidade de Nínive era muito grande, precisava 3 dias percorrer ela. Diz que Jonas chega lá e começa a dar sua profecia. Em 40 dias, Nínive será destruída. Essa pregação não fala por quê, não fala qual o pecado, não fala de Deus, não fala nada. É isso. É uma tremenda de uma má vontade. Eu falei, né? Azar o teu se não entendeu. Eu falei. E diz que Jonas tinha percorrido quanto tempo? 1 dia de viagem. E a cidade inteira tinha se convertido. Ou seja, não deu nem tempo de Jonas percorrer a cidade inteira. A notícia se espalhou, se alastrou por toda a cidade, até que chegou aos ouvidos do rei. O rei que era malvado, cruelzão. Esse cara, então, rasga as suas vestes, com roupa de saco, né, no corpo, mostrando luto, e declara, daqui em diante ele vai passar um tempo em jejum, ninguém vai comer, nem criança, nem adulto, nem velho, nem animal, nem boi, nem ovelha, ninguém vai comer. E vamos se converter do que a gente está fazendo de mal. Vamos abandonar a sua maldade. Capaz que o Deus do céu, então, Ele olhe para nós, se arrependa do que Ele quer fazer e nos perdoe e não nos castigue. Diz então que Deus olha para a atitude e para a decisão e como eles tinham abandonado a sua vontade e se arrepende do mal. E que bênção, né? Que alegria. Um povo inteiro que ia morrer foi salvo. Foi essa atitude de Jonas, não. Jonas pensou, viu? Eu penso Jonas batendo o pé, né? Viu, Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, quando eu ia sair lá de casa, eu falei que tu és um Deus, eu sabia que tu és um Deus clemente, um Deus misericordioso, que te arrepende de castigar o povo. Eu sabia que tu ia perdoar esse povo. Jonas fica brabo, irado. Deus pergunta para ele, é razoável essa tua ira? Ei, acorda. É razoável essa tua ira? E não aparece nenhuma resposta de Jonas. Diz que Jonas ignora a palavra de Deus. Diz que Jonas então sobe num monte, onde provavelmente ele podia ver a cidade. Faz um coupana lá, um pequeno teto para ele. E senta para assistir. Vamos ver o que vai acontecer. Vai que Deus se arrepende do arrependimento, né? E faz descer fogo do céu e queima esse povo maldito. Não aconteceu nada. Deus então faz crescer uma planta rapidamente e cobre ele durante uma noite. E agora tem aquela planta cobrindo ele, protegendo ele do sol. E diz que Jonas fica super feliz.
Na noite seguinte, Deus manda um verme. E esse verme devora a planta. E diz que então que o sol bate com força na cabeça de Jonas, ao ponto de Jonas quase desmaiar. Então, Jonas fica extremamente irritado com Deus. Eu quero ler esse capítulo 4, que é o finzinho, tá? Porque é interessante. Diz assim, ó, se você quiser abrir a sua Bíblia, Jonas capítulo 4. Diz assim: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva quando Deus perdoou, o povo. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável? De novo ele pergunta, essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 100 que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha como termina o texto. Assim termina o livro, com Deus perguntando: tu não acha que eu deveria ter muito mais compaixão de um povo enorme, sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, muitos animais? Não é como termina o livro. Mas eu quero falar com vocês sobre essa questão dos... Por que o livro de Jonas é um sinal? Coloquei o texto, você pode acompanhar. Se está muito pequeno, abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao 41. Diz assim, Jesus falando, tá? Ele fala nesse texto: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram para Jesus: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Eu quero dar 2 ênfases quanto ao sinal. Que sinal é esse de Jonas a qual Deus se refere? A gente sabe que um dos sinais tem a ver com esse fato de Jesus ter passado 3 dias e 3 noites no sepulcro, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga daquele peixe. E o vomitar do peixe seria o sinal da ressurreição de Jesus, então.
Eu acho que está pequeno, a próxima vez eu vou caprichar mais. Mas, eu entendo que o sinal de Jonas, primeiramente, é um sinal para os descrentes. Com quem Jesus estava falando nessa oportunidade? Com os fariseus. Os fariseus eram aqueles líderes religiosos, homens que sabiam muito da lei, mas que não criam no Senhor Jesus. Jesus tinha feito muitos sinais e muitas maravilhas diante dos olhos deles. E eles não creram em Jesus. Jesus pregava a palavra. Muitos profetas, desde o Antigo Testamento, profetizaram sobre Jesus, mas eles não creram em Jesus. E Jesus está dizendo assim, existe um sinal. E o maior dos sinais que vocês vão ver é que o Filho do Homem, Ele mesmo, vai passar 3 dias e 3 noites no coração da terra e vai sair de lá. E Jesus complementa, olha só, quando o profeta Jonas pregou, e vamos recapitular, Jonas não queria ir. Foi meio à força. Quando ele se jogou no mar, a gente pode pensar, uxa, que homem caridoso, né? Olha, deu a sua vida para salvar os outros. Sabe o que eu acho? Lembra o que ele falou no final? Eu prefiro morrer. Então, assim, olha um jeito fácil de morrer aqui, né? Vou morrer, eu não preciso pregar. E Jesus vai lá, não. Não vai morrer, não. Vou dar um jeito. Um peixe engole ele, joga lá em terra de novo. E Jonas, relutante, tá bom, Senhor, eu vou lá, eu vou cumprir o que tu me pediu. E lá vai Jonas. Ele percorre não 3 dias, corre 1 dia. Meia boca, Faz uma grande profecia. Não, minha profecia é meia boca. Tentando disfarçar, tentando, Vamos ver se aqui alguns se confundem. Não fica claro, se eles não entendem. Deus faz a sua obra. E mesmo assim, todo aquele povo, diz que toda a cidade se converte e se arrepende do mal. Jesus está falando para os fariseus. Caramba, Um profeta, vamos dizer assim, mequetrefe, falou de qualquer jeito, e um povo inteiro entendeu o sinal e se converteu. E vocês estão vendo sinal atrás de sinal. Tem um profeta diante de vocês que é muito maior do que Jonas, que é o próprio Senhor do céu e da terra falando com vocês, e vocês não creem. Sabe sinal de que é isso? É um sinal de juízo. É um sinal de juízo. Em Lucas, diz que Jonas, assim como Jonas foi um sinal para Nínive, Jonas foi um sinal de destruição para Nínive. Alguns estudiosos dizem que na crença de Nínive, que a cidade tinha sido criada, fundada por um deus peixe. Interessante, Então é provável que a fama de Jonas tenha chegado antes dele. E quando Jonas chegou, aí aquele profeta que veio da barriga do peixe, Deus está falando com a gente. Todos se converteram. Mas o povo da geração de Jesus não creu nele. João 3, 17 a 18 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos, esse sinal de ressurreição, a Páscoa, é um sinal para nós também. Deus está falando, se você
não crer no Filho unigênito de Deus, você já está condenado. Assim como Nínive estava condenada antes da palavra. A palavra de Deus vem selar isso, dizendo: aqui está a solução, aqui está a saída, arrependam-se e creiam no Deus verdadeiro. Talvez, não conheço, eu digo isso porque não conheço a vida íntima de cada um de vocês, mas talvez você ainda não creu no Senhor Jesus como aquele que pode salvar a sua vida da destruição. Se você não creu, a Bíblia fala, você já está condenado. Não é porque Cristo te condena, os teus próprios pecados te condenam. Os teus próprios pecados. Mas Cristo veio, e glórias a Ele, não para condenar o mundo, porque quem condena é o pecado e Satanás, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, assim como Jonas apareceu para Nínive, para que Nínive fosse salvo através da palavra que Jonas estava pregando. E Deus veio com a sua palavra, dizendo: arrependam-se, creiam em mim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creiam em mim. Crê, você será salvo. Você não será condenado. Aqueles que creem no Senhor Jesus, não há mais condenação, diz a Bíblia. Então, o primeiro convite que eu quero te fazer: você não tomou uma decisão por Cristo, dizendo: eu creio em Jesus, eu me arrependo da minha maldade, assim como fizeram os ninivitas. Talvez você tenha passado a vida inteira pisando numa igreja e nunca tomou uma decisão assim. Eu já escutei muitas histórias desse tipo. Não se envergonhe, medo, porque é melhor, talvez, você passar por um transtorno e entender: puxa, eu preciso realmente agora. O que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu preciso tomar uma decisão agora. Eu prefiro estar com Deus eternamente, passar uma pequena vergonha aqui, do que não me expor e estar eternamente perdido. A primeira palavra, o primeiro sinal é de juízo. Mas existe também um sinal para os crentes. O livro de Jonas faz um outro paralelo aqui que eu acho muito interessante. Faz um paralelo entre Deus e Jonas, sobre a atitude de Deus e a atitude de Jonas. De que lado você está? Onde nós estamos nos posicionando? Olha que texto interessante, Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos. Aqui eu salientei essa palavra. Cuidado, irmãos, porque ele está falando com crente. Não está falando com pessoas que não creem em Jesus ainda. Que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, como os fariseus, né? Adendo do meu. Se afaste do Deus vivo. Cuidado, irmãos. Então, quando existe uma advertência, existe um perigo, não é verdade? Então, eu digo para o Arthur, antes de atravessar a rua, olha para os dois lados. Se eu falo isso para ele, o que significa? Que se ele passar sem olhar para os dois lados, o que pode acontecer? Pode vir um carro, né, e pegar ele. Então, existe um perigo. Se não existisse esse perigo, em vão a exortação, né, a advertência. Aqui o autor de Hebreus está dando uma advertência. Cuidado, irmão. Cuidemos nós, que nenhum de nós tem coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Nós também podemos ter um coração como o de Jonas. Deus misericordioso, compassivo, e olha para aqueles que ofenderam a Ele mesmo, porque Nínive fez mal não só contra as pessoas, mas principalmente contra o Deus que criou eles, não é verdade? Então o maior ofendido aqui quem era? Deus. E Deus, cheio de misericórdia, Ele não vem com fogo direto. Me ofendeu, brum, né? Rima todo mundo.
Ele vem com palavra. Ele vem com exortação. Meu querido, te arrepende. Te arrepende. Lembram a história? A história de Israel é do começo ao fim. Deus sendo paciente e compassivo, misericordioso. Te arrepende. E Deus deixa só uma pequena praga, um povo começar a dominar, eles se arrependem, Deus para eles de novo. Daí vem um outro povo domina, porque eles começaram a fazer mal de novo. Daí Deus manda, deixa um outro povo dominar, liberta, quando eles começam a clamar. Deus é misericordioso, Deus de segunda, terceira, quarta, quinta chance. E assim Ele age com Nínive. Ele manda a sua palavra. E assim Ele age com a gente. Deus, quando a gente pecou, pela primeira vez, Ele não mandou o fogo consumidor dele, mas Ele vem com a palavra. Quando Adão e Eva pecaram, Ele não destruiu Adão e Eva. Vamos começar uma criação nova? Vamos lá. Não. Teve suas consequências, lógico. Mas Deus vem com promessa de restauração. Mas Jonas, conhecendo Deus, porque ele falou, eu sabia, eu sei que tu és um Deus misericordioso. Ele não se alinhou com o coração de Deus. Ele colocou, o que dominou o seu coração foi a amargura, a ira contra um povo que estava maltratando o seu povo. É coisa fácil isso? Saber que tem um povo que está matando o teu povo? Imagina se viesse aqui, vamos pegar qualquer país, México, invadisse os Estados Unidos e começasse a matar os teus parentes. Como é que tu ia ver esse povo? Tu que é de direita, como é que tu vê os de esquerda? Tu que é de esquerda, como é que tu vê os de direita? Tu que é do esporte, como é que tu vê o pessoal de Santa Cruz? Daí pegou pesado, né? Como é que vemos aqueles que nos ofendem? Como é que você olha, você que é casado, para sua esposa, quando sua esposa parece que só está querendo pegar no teu calo? Esposa, como é que tu age com teu marido? Quando teu marido não é aquele marido que ajuda, te mostra amor, que está sempre contigo, não te entende. Criançada, como é que vocês agem com os pais de vocês quando parece que ele só diz não pra gente? Ficamos brabo, né? Só manda, não faz isso, não faz aquilo, não pode fazer nada nessa casa. Ou manda lavar louça muito frequentemente. Pô, já lavei hoje de manhã, tem que lavar agora de novo. Quando as pessoas são injustas com a gente. Quando aquele patrão descarrega em ti toda a frustração dele. Quando você não tem culpa de nada. Será que muitas vezes nós não agimos como Jonas? O Senhor mata, fulmina, não merece viver. E se tu não matar, eu também não quero mais viver, né? Se não brincar do meu jeito, eu também não quero. E a gente começa a viver essa vida centrada na gente mesmo. Mas assim como o sinal de Jonas é um sinal de juízo para os descrentes, eu quero dizer que o sinal de Jonas é um sinal de juízo para nós. O quê? Vamos para o inferno? Eu creio que não. Se você crê de todo o coração que Jesus é o seu Salvador, se você entregou a sua vida, nós cremos que o Senhor, na sua graça, conservará até o último dia. Mas é possível que você tenha um coração incrédulo, apesar de crer. Não crer, como foi falado hoje de manhã, eu estava conversando com o Davi, poxa, como Deus faz as coisas. Não cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita. Não cremos que esse caminho do Senhor é o melhor para a gente. Não cremos que o perdoar é melhor. Não cremos que ser misericordioso é melhor. E a condenação
condenação é essa: que nós não vamos poder desfrutar de Deus. Se você quer saber um pouquinho mais disso, leia o livro de Hebreus, principalmente os primeiros capítulos, 3, 4. E diz que a gente precisa aprender a se alegrar e obedecer a Deus, porque senão a nossa vida vai ser morte. Olha a vida de Jonas. Olha o coração de Jonas. Você acha que Jonas estava desfrutando a vida dele? Não. Ele falou pelo menos 2 vezes: Senhor, me mata, não quero mais. Porque a vontade dele de satisfazer a sua própria vontade era tão grande que ele não conseguia ouvir mais a palavra de Deus, não conseguia mais se alegrar com os desígnios e a misericórdia de Deus. A ira dele sobressaiu, tapou os ouvidos e os olhos dele. Se você quer ter uma vida plena, se você quer ter uma vida gostosa de viver, não sem problema, mas uma vida cheia de esperança, uma vida sem frustração com o caminho que ela toma, creia que Deus sabe o que faz. Creia em Deus, não seja incrédulo. Creia, perdoe, seja misericordioso. Romanos 12, 2. Formem-se pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que sejam capazes, então, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para terminar, a misericórdia e a graça de Deus, demonstradas na cruz, revelam a nossa necessidade, em primeiro lugar, de perdão, e apontam para o caminho que devemos tomar trato com o próximo. 2 exortações para incrédulos, precisa aceitar o Senhor Jesus, para que você não seja destruído pelo seu pecado. E um sinal para o crente: ame o Senhor Jesus, entenda que Ele é misericordioso, alinhe o seu coração, transforme a sua mente, você seja capaz de experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Não só saber, experimentar. Você tem experimentado a boa, perfeita e agradável? Espero que sim. Eu mesmo, momentos que eu sou incrédulo, ajo não conforme Deus, mas conforme o meu próprio querer. Baixa tua cabeça, orar. O final de Jonas hoje esteja marcando a tua vida. Você traga isso durante a semana. Lembre essa história. Senhor Deus, obrigado. Porque, Senhor, a gente vê Ele tentando tanta coisa estranha, tanta atitudes contrárias à tua vontade. Mas, Senhor, mesmo assim, tu é misericordioso não só com Nínive, tu é misericordioso com Jonas. Fala uma vez, falaste 2 vezes, falaste 3 vezes, tendo com que ele entendesse o teu coração, que ele pudesse mudar a sua mente. Obrigado, Senhor. Tu amas tanto personagens estranhos, talvez, como Jonas. E olhamos para nós, personagens estranhos também, e sabemos que tu nos amas da mesma maneira. Apesar das nossas incredulidades da vida, Senhor. Senhor, a tua vontade vai ser feita de qualquer jeito. Mas nós queremos fazer parte disso. E desfrutar daquilo que tu está fazendo. Nos perdoa. Perdoa, Senhor. Se tem alguém aqui que não reconhece o Senhor e Salvador, Senhor, que essa pessoa possa tomar essa decisão quanto antes, para que seja livre da condenação eterna. Esse é o meu pedido. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Você pode ficar de pé nesse momento? Adorarmos ao Senhor Jesus.
chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Morte, onde estás? Meu rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Morte, onde estás? Meu rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Diga, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Amém. Estamos encerrando. Só um aviso, agora começa o mês de abril.
fiquei sabendo que no fim do mês, dia 28, vai ter um Enem, né? Tipo um concurso bíblico, né? Lá para os adultos, então, falando sobre a vida de Cristo, né? Então, se preparem, dia 28, domingo, vai ser junto com o módulo, né? O próximo módulo. Então, estejam todos afiados, estudem simplesmente a Bíblia, né? A vida de Cristo, né? Assistam The Chosen, né? Mas leiam a Bíblia de preferência. De preferência, leiam a Bíblia, né? Evangelhos, né? Mas se você ler a Bíblia inteira, vai fazer um pouquinho mais de sentido também, tá bom? Não sei se tem tempo até lá para ler a Bíblia inteira, mas enfim, né? Deus abençoe cada um de vocês. A paz, graça do Senhor esteja acompanhando.